Fala pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui mais um bloco de revisões para a nossa prova da OAB na disciplina de Direito Tributário. Pessoal, nessa aula a gente vai discutir tópicos relevantes desde a obrigação tributária, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura jurídica do lançamento. A gente também vai discorrer sobre dois institutos, pessoal, que certamente estará na sua prova, que é o Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição Tributária. São institutos, pessoal, de extinção de crédito tributário que toda prova da OAB, eles estão presentes. Então são temas muito relevantes, pessoal, que a gente vai discutir na aula de hoje, beleza? E aí, pessoal, o primeiro tema que a gente vai discutir é o tema obrigação tributária. Primeira coisa que eu quero que você entenda, pessoal, é que a obrigação tributária é uma obrigação que ela é estruturada através do embasamento do direito público. Diferente, pessoal, da obrigação lá do direito civil, porque via de regra, as obrigações estabelecidas no direito civil são obrigações contratuais, em que de um lado você tem o credor ou adimplente e do outro lado você tem o devedor ou inadimplente. Já, pessoal, dentro do nosso universo do direito tributário, a gente precisa entender que a obrigação tributária ela é estruturada mediante dois entes. Essa obrigação tributária ela tem dois representantes. Ela tem o sujeito ativo e ela tem o sujeito passivo da obrigação tributária. E a primeira coisa que eu quero que você anote, pessoal, é que somente será sujeito ativo da obrigação tributária os entes dotados de competência política. Caio, mas quais são esses entes dotados de competência política? Pessoal, anota: União, Estado, Distrito Federal e municípios são os entes dotados de competência política. E essa competência política, pessoal, atribuída através da Constituição Federal, faz surgir neles o que a gente chama de competência tributária. Pessoal, se a gente for avaliar o conceito jurídico de competência tributária, você vai ver que competência tributária é uma competência atribuída pela Constituição Federal para que os entes públicos possam criar tributos. Então, anota isso. Competência tributária, ela é atribuída através da Constituição Federal e essa competência tributária dá para os entes políticos a competência para instituir, para criar, para administrar o tributo. Então, pessoal, não esqueça, sujeito ativo da obrigação tributária são os entes políticos dotados de competência tributária. Pessoal, do outro lado da obrigação tributária, você tem o que a gente chama do sujeito passivo tributário. E esse sujeito passivo tributário, pessoal, é ele que executa o fato gerador do tributo. E aí, pessoal, quando a gente fala de sujeito passivo tributário, eu quero que você anote: existe o sujeito passivo tributário direto, que ele é demonstrado na figura do contribuinte, e existe o sujeito passivo indireto, que ele é demonstrado através do responsável tributário. Então, pessoal, eu quero que você anote que quando a gente fala, pessoal, de obrigação tributária e quando a gente fala principalmente dos sujeitos passivos da obrigação tributária, existem dois sujeitos passivos, pessoal, da obrigação tributária. Existe o sujeito passivo direto, que é aquele cara que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Então anota, o sujeito passivo direto, que ele é demonstrado, ele é exemplificado na figura do contribuinte, é aquele sujeito passivo que, observando o CTN, ele conceitua como sujeito que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Então, pessoal, toda vez que vier na sua prova falando de contribuinte direto, eu quero que você anote que esse contribuinte direto
é aquele que tem relação, tá? É aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador tributário. E esse sujeito passivo direto, pessoal, ele é chamado, tá, de contribuinte dos tributos. Então, esse sujeito passivo direto, ele nada mais é do que os contribuintes tributários. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Se a tua prova mensurar quem é contribuinte, você vai ter que afirmar que ele é o sujeito passivo direto que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Só, pessoal, que além desse sujeito passivo direto, a gente pode ter também a figura do sujeito passivo indireto. Pessoal, esse sujeito passivo indireto, que ele também é chamado de responsável tributário, anota isso, o sujeito passivo indireto, ele também é chamado na sua prova, pessoal, de responsável tributário. E olha o detalhe, pessoal, anota isso, que a responsabilidade tributária, ela nunca se presume. A responsabilidade tributária, pessoal, observando o princípio da legalidade, ela sempre será instituída mediante lei. Então, pessoal, não esquece disso, que o responsável tributário, a sua instituição, a sua qualificação como responsável tributário é atribuída mediante lei. Aí você para, pessoal, e me pergunta, Caio, mas a lei pode nomear qualquer pessoa como responsável tributário? Pode pegar o seu José da esquina, pode pegar a Maria ali da rua atrás, pode nomear qualquer pessoa como responsável tributário? Pessoal, a resposta ela é bem simples. É claro que não. Não é todo mundo que vai poder ser responsável tributário. A responsabilidade tributária, mesmo atribuída por lei, ela exige que esse sujeito passivo seja vinculado, ou seja, tenha uma relação com o fato gerador. Então, anota isso na tua prova, pessoal, que o responsável tributário, mesmo sendo atribuído mediante lei, esse responsável tributário, ele precisa estar vinculado com o fato gerador. Pessoal, olha o detalhe. Olha o detalhe. Que detalhe? Pessoal, quando a gente fala contribuinte, sujeito passivo direto do tributo, é aquele sujeito que executa o fato gerador. É aquele cara que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Anota isso. Já quando a gente fala de responsável tributário, ele não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, mas esse responsável tributário somente poderá ser atribuído a ele essa responsabilidade tributária se desde que esse responsável ele esteja vinculado de certa forma ao fato gerador. Então, pessoal, duas dicas muito importantes. Primeiro, a obrigação tributária, ela se institui, ela se estrutura com o exercício do fato gerador, e nessa obrigação tributária, de um polo você tem o sujeito ativo, que é um ente político dotado de competência tributária, e do outro lado você tem o sujeito passivo. Esse sujeito passivo, ele pode ser ou contribuinte ou responsável tributário. Beleza? E aí, galera, aprofundando o nosso tema de obrigação tributária, eu quero que você anote também, pessoal, que quando a gente fala de obrigação tributária, essa obrigação tributária, ela pode ser uma obrigação tributária principal ou uma obrigação tributária acessória. Anota isso. Quando a gente fala de obrigação tributária, quando a gente fala de obrigação, pessoal, tributária, essa obrigação tributária, ela pode ser uma obrigação tributária
principal, ou ela pode ser uma obrigação tributária acessória. Então, olha esse detalhe, pessoal. Existem dois tipos de obrigações tributárias. Existe a obrigação tributária principal e existe a obrigação tributária acessória. E aí, pessoal, eu vou te explicar de forma bem clara o conceito jurídico de obrigação principal e o conceito jurídico de obrigação acessória. A obrigação principal do tributo, pessoal, é a obrigação de pagar. Anota isso. Sempre que tua prova te perguntar o conceito de obrigação tributária, você vai anotar que essa obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Então, pessoal, é um conceito simples que diversas vezes os alunos confundem na prova. Falou de obrigação principal, eu quero que você responda que é a obrigação de pagar. A obrigação é a exação tributária de cumprir, de pagar, de extinguir aquele crédito tributário mediante pagamento. Essa é a obrigação principal. Já, pessoal, também pode existir a obrigação acessória. A obrigação acessória, pessoal, é uma obrigação civil, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer determinados atos materiais. Olha o detalhe. Quando a gente fala de obrigação acessória, você precisa entender que essa obrigação acessória, ela somente é estruturada através de uma prestação positiva, que a gente pode mensurar uma obrigação de fazer, ou uma prestação negativa, ou seja, uma omissão de fazer determinados atos materiais. Caio, me dê um exemplo de obrigação acessória, bem simples. Pessoal, digamos que você é um comerciante, tem um pequeno comérciozinho na sua esquina e a obrigação que você tem de emitir a nota fiscal é uma obrigação meramente o quê? Acessória. A obrigação acessória é a obrigação de fazer algo. A obrigação de emitir nota fiscal é uma obrigação que acessória. Então, pessoal, anota isso. A obrigação acessória nada mais é do que uma obrigação de fazer, anota, ou uma obrigação de não fazer determinados atos da vida material, determinadas ações do universo tributário. Então, se a prova te perguntar assim, olha, o contribuinte ele precisa declarar anualmente o imposto de renda, o contribuinte ele precisa atualizar anualmente o seu imóvel para fim de PTU. Pessoal, essas obrigações são obrigações de fazer. Exigem do contribuinte uma obrigação, uma prestação positiva, a execução positiva de determinado ato material. Então, essa é a obrigação acessória. E olha o detalhe. Pessoal, o que acontece se a obrigação tributária acessória ela não for implementada, ela não for realizada? Pessoal, digamos que um auditor ele chegue num determinado espaço físico para fazer auditoria e ele, adentrando esse espaço, ele se depare com situações em que o comerciante deveria ter emitido nota fiscal, porém não emitiu. Pessoal, nesse caso, o auditor ele vai transformar essa inobservância de emissão de nota fiscal no pagamento de quê? De multa. Então, olha o interessante. Se o cara não emite nota fiscal e o auditor transformou essa infração tributária em multa e o pagamento de multa é a obrigação principal, você entende que nessa situação a obrigação acessória ela se converte na obrigação principal? Olha o detalhe. Muitas provas fazem essas afirmativas. Que afirmativa? Ele fala assim, ó, que a inobservância da obrigação acessória faz com que essa obrigação acessória se converta numa obrigação o quê? Principal. Exatamente. O não cumprimento de uma obrigação acessória faz com que essa obrigação acessória ela se converta numa obrigação o quê? Principal. Então anota isso. Pessoal,
para finalizar esse vídeo, para a gente fechar essa temática com chave de ouro, eu quero que você anote que a obrigação principal, ela sempre decorre de lei em sentido estrito. A obrigação principal, pessoal, ela sempre decorre, eu vou botar até em vermelho para você não esquecer, ela sempre decorre de lei em sentido estrito. De maneira que, pessoal, seja lei ordinária, seja lei complementar, seja medida provisória, pode se instituir medidas, podem se instituir mecanismos de pagamento de tributo. Então, toda obrigação acessória, para que ela seja criada e fazendo uma engenharia reversa, para que ela seja extinta, é necessário lei, seja lei ordinária, seja lei complementar ou seja medida provisória. Beleza? Já, pessoal, a obrigação acessória, e isso é o detalhe de prova, a obrigação acessória, pessoal, ela pode ser delimitada, ela pode ser alterada mediante lei, ou ela também pode ser alterada mediante normas infralegais. Então, pessoal, olha o detalhe de prova. Se a prova te falar obrigação tributária principal, o meio jurídico de criar uma obrigação principal é lei. É lei em sentido estrito, observando o princípio do quê? Da legalidade. Agora, se a prova te perguntar sobre as obrigações acessórias, você vai falar isso tranquilamente, que a obrigação acessória, ela é instituída, ela é estruturada ou mediante lei, tá? Ou mediante normas infralegais. Caio, o que são normas infralegais? São normas jurídicas, pessoal, que não têm força normativa, não têm força de lei. São normas jurídicas inferiores à lei. A gente pode citar, pessoal, como exemplo, um ato do Poder Executivo, um decreto do Poder Executivo, que é um decreto que não tem força de lei, mas mesmo assim pode criar obrigações acessórias. Eu vou te dar outro exemplo. Por exemplo, o regulamento do IPI. O regulamento do IPI, pessoal, é um regulamento, é uma norma infralegal porque não tem força de lei. E esse regulamento do IPI, ele vai discorrer sobre obrigações acessórias para os contribuintes do IPI. Então é um regulamento com valor infralegal que estabelece obrigações o quê? Acessória. Então, pessoal, guarde muito isso na sua cabecinha. Obrigação principal, a criação de uma obrigação principal e a extinção de uma obrigação principal somente ocorre mediante lei. Agora, obrigação acessória não. Obrigação acessória, ela tanto pode ocorrer mediante lei, como através de normas o quê? Infralegais. Então, valeu, galera. Nesse vídeo a gente discorreu sobre a temática obrigações acessórias, tá bom? E aguardem os próximos vídeos. Valeu, até mais. Valeu, galera.